TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores, todos os irmãos que nos assistem todas as segundas-feiras. Que Deus esteja abençoando a todos. Estamos iniciando o programa Janela do Céu com mais um entrevistado de hoje. Hoje o nosso irmão Edson Couto, de Rondonópolis, Mato Grosso, está aqui compartilhando conosco então as suas experiências. Hoje tem um evento aqui na cidade de Novo Hamburgo, que é o encontro, do presbitério da Igreja do Senhor Jesus. E aproveitamos então que o irmão veio de tão longe, para estar aqui compartilhando conosco, falando das suas experiências. Tem muitas experiências para nos relatar, para que Deus possa renovar nossa fé e nos mostrar, que obra maravilhosa o Senhor tem feito na vida de todos nós. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então, assim como nós compartilhamos, com todos, como foi, o início da tua vida espiritual com o Senhor, aquele momento que tu sentiu que necessitava de Deus, de buscar a palavra, como Cristo te chamou para a casa do Senhor. Amém, irmão. Quando eu conheci o Senhor, eu era espírita, E eu creio assim que todo mundo hoje que está numa outra religião, ele está buscando a Deus de alguma forma, Ele tem um intento no coração dele assim de buscar o Senhor, E a gente, por esse desejo de não conhecer a verdade, a gente busca em vários caminhos isso, E aí eu me lembro que eu conheci um irmão aí que já participava da igreja do Senhor Jesus, e ele sempre me falava, E eu, sempre saía assim pela lateral dizendo, não, irmão, eu estou buscando Deus, é o mesmo teu, E foi que em determinada situação lá ele me convidou para uma reunião que teve em Glorinha. E aí nesse trajeto assim da reunião ele foi colocando louvor assim, o trajeto inteiro, aquilo assim me irritou, Digo, é verdade, Mas aí o Senhor foi trabalhando, no meu coração, E eu sei que na volta dessa reunião eu já fiz o novo nascimento, E aí comecei assim a pensar mais, naquela proposta que ele estava trazendo para mim. E aí eu comecei a ler a palavra, que antes eu quase não lia a palavra de Deus, E eu me lembro assim que nesse local onde eu participava, que eu achava que eu buscava Deus, eles liam uma passagem, que eu me lembro até hoje, que é aquela do Lázaro, que quando Lázaro morre, ele vai para os seios, o mendigo Lázaro aqui, que ele vai para o mendigo, que ele vai para os braços de Abraão, E o rico, ele vai para ser atormentado, E aí eu me perguntava assim, mas como assim, Que eles pregavam uma outra coisa lá, e eu digo assim, mas tem coisa errada aí. E aí eu fui lendo, cheguei em Hebreus 10:9, que diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só e aguardar o juízo, Daí aquilo sim entrou em parafuso, Eu digo assim, peraí, tem coisa errada, Eu estou buscando uma coisa, aqui está escrito assim, lá está escrito diferente, Daí eu me lembro que eu me ajoelhei na sala da minha casa, assim, perguntei, Senhor, me dá a direção, me mostra, o caminho certo, porque eu quero te buscar. E aí o Senhor começou a revelar, a buscar, E eu comecei a trabalhar com esse rapaz que me levou para essa reunião, e a gente foi embora para Caxias do Sul, Daí lá a gente começou a edificar a igreja lá, Ajudamos os irmãos tudo lá a fazer, e nós ficamos 3 anos e meio trabalhando em Caxias, Aí de lá surgiu a oportunidade para a gente vir para Mato Grosso, E até que foi o que eu compartilhei contigo, O Senhor já tinha determinado que era para ir para lá, começar o trabalho lá, fazer a obra lá, e era uma cidade na época muito próspera, E no meu coração assim, eu ia fazer a obra, mas eu queria ganhar muito dinheiro, Queria enriquecer lá, E fui, E quando eu estava chegando em Campo Grande, eu me lembro assim que eu digo, Senhor, não tem como fazer isso, E o Senhor me aquietou e disse, não, filho, vai que quem vai fazer vai ser eu, E ali eu realmente descansei no Senhor e a gente veio para cá, foi para lá e começamos a fazer a obra lá. Mas, na verdade, eu coloquei as coisas naturais em primeiro lugar, que é o erro da maioria das pessoas, eu acho, Porque até nós compartilhamos ali embaixo, Mateus 6,33, que a gente tem que botar o reino em primeiro lugar, E todas as coisas serão acrescentadas. E eu inverti isso aí, Eu queria buscar as outras coisas e deixar o reino em segundo lugar. E aí foi assim que o Senhor me quebrou de tal forma assim que não vendia nada, nada dava certo para mim, E na época eu tinha um carro financiado e não conseguia pagar o carro também, E fui mostrar um produto que eu vendia para um irmão lá, e esse irmão fez uma proposta, de emprego que era, aos olhos naturais, era irrecusável, assim, que era
para trabalhar com ele, com um salário de 10 mil reais, aí você imagina, você não tem nada de dinheiro, com um monte de conta a pagar, e vem alguém e te oferece um salário de 10 mil reais na tua mão, né? Eu digo, né? De repente Deus está abrindo uma porta, né? Mas na verdade, quando ele me falou assim, o que era para ser, o que era o serviço, né? Eu fiquei com o pé atrás, assim, porque era para cuidar, assim, de tipo de boate, né? Se envolver com bebidas. E aí eu digo, não, isso aí não é de Deus, né? Vamos deixar quieto aqui, só vai abrir uma outra porta. E realmente, assim, daí o Senhor começou a abrir outras portas, assim, né? E a gente começou a crescer, mas num momento, assim, que eu olhei para o Senhor e digo, Senhor, né? Me perdoa porque eu estou invertendo as coisas, estou colocando as coisas naturais em primeiro lugar, estou deixando o teu reino, né? Nesse meio tempo sempre teve, né, os grupos familiares da minha casa, a gente fazia os cultos na minha casa também, a gente fazia lá, né? Mas estava em segundo plano, né? E Deus conhece o coração da gente. Aí foi que quando eu inverti a situação de novo, né? Que eu comecei a colocar o reino em primeiro lugar. E digo sim, tem muita coisa que tem que colocar ainda, né? Porque a gente está no trabalhar do Senhor todos os dias, está trabalhando forte na gente, né? Para nos convencer a se entregar mesmo, né? E a gente é muito resistente, né? Assim, até compartilhar com o Celso ali embaixo. Como é que pode a gente conhecer a verdade, a gente conhece, né? E a gente ainda tem áreas que a gente não entrega para Deus, né? A gente fica ali relutando e aí fica apanhando, né? Porque Deus quer que tu se entregue para Ele e tu fica ali, né? Não, mas acho que isso não é bom, acho que isso não é assim. Na verdade, eu creio que a gente tem que se entregar na vez de deixar o Senhor agir, né? Aí quando eu comecei a fazer realmente como Deus queria, daí as coisas começaram a caminhar, né? A gente passa problemas, né? Sempre vai passar, né? Estou trabalhando, mas hoje a gente está com o Senhor, né? O Senhor está no controle de todas as coisas, né? E aí eu só abri outras portas lá que hoje a gente está trabalhando, né? E nesse meio tempo ali, ó, teve uma situação que, como eu falei, eu tinha um carro financiado e não conseguia pagar o carro. E aí apareceu uma oportunidade que eu vendi o carro, né? Por um preço bem bom, assim, que teve aquele financiamento. E comprei um carro que aí não tinha custo nenhum mais, né? Não tinha nem uma parcela. E eu comecei a reclamar do carro, murmurar, o carro não estava bom, que isso, que aquilo, né? E aconteceu que eu vendi o carro para tentar comprar o melhor, como eu queria, né? Porque esse carro que eu comprei não era como eu queria, comprei porque apareceu, o carro estava bom, o preço não era ruim e eu acabei ficando com ele, mas não era o que eu queria. Na verdade era o que o Senhor queria que o Senhor me deu, né? E eu não aceitei aquilo, eu queria um carro melhor, né? E aí eu comecei a reclamar, murmurar que o carro fazia isso, o carro batia, porque isso, porque aquilo, né? Aí vendi o carro, né? Vendi o carro e pela misericórdia de Deus, né? Nunca recebi esse carro, né? Daí o Senhor me fez eu caminhar a pé, né? Para mim parar de reclamar, para parar de murmurar. E eu entendi assim na hora, né? Que eu vi assim que o negócio não deu certo, eu digo amém, Senhor. Eu sei que foi tu que fez isso, né? Já liberei o perdão por esse vaso, por esse irmão lá que o Senhor usou, né? Não tenho nada contra ele, porque eu sei que foi Deus que fez, né? E aí a gente vai aprendendo com Deus, né? A gente aprende com os erros, na verdade, assim, né? E o Senhor nos quebra com as nossas atitudes e ações erradas que a gente faz. O Senhor aproveita do limão, ele faz uma limonada, né? E aí vai nos convencendo. E aí a gente está hoje lá trabalhando, graças a Deus, né? O Senhor está honrando a gente lá, né? A obra está crescendo lá. Eu até creio que, assim, que poderia estar muito maior, né? Mas como a gente está no trabalhar de Deus, né? Assim, é devagarinho que a gente vai indo, vai crescendo, né? E o Senhor está trazendo todas as coisas na hora certa, né? Amém? Com certeza, mas o irmão tem mais um milagre, né? Com relação ao joelho, amém, que Deus está operando aí, vai restabelecer a cura, né? Pode compartilhar conosco? A história do joelho é assim, eu estava saindo para um grupo familiar e o Senhor tocou assim para mim não ir nesse grupo. E até eu compartilhei com a minha esposa e digo, acho que eu não vou no grupo hoje. Ela disse, se o Senhor falou para ti, não vai. Daí eu fui para a sala, quando voltei eu digo, não, mas isso aí não é de Deus, né? Isso aí, imagina não ir num grupo, né? Vou ir, né? E fui. Aí quando estava voltando para casa, me acidentei de moto, né? E quebrei o meu joelho, né? E aí fui fazer um raio-x, porque eu achei que não tinha quebrado, achei que só tinha torcido o joelho. E quando eu fui para o PA, que é o pronto atendimento da cidade que tem lá, eles fizeram um raio-x, olha, tu quebrou o platô tibial, é cirúrgico, tu não vai nem sair daqui tu vai direto para o hospital e tu vai fazer uma cirurgia. Daí eu fui, daí marcaram, foi numa segunda-feira isso, e daí na outra segunda era para ser feita a cirurgia, né? E na sexta-feira, antes dessa segunda que eu ia para a cirurgia, os ortopedistas da cidade entraram de greve, né? Daí eu fiquei quase 30 dias no hospital lá, sem saber o que fazer, porque não tinha ortopedista para fazer. E eu pressionando o diretor do hospital lá, que tinha que dar um jeito, tinha que trazer um médico daqui, um médico dali, né? Eu sei que eu acho que eu incomodei tanto ele que ele me mandou para Cuiabá, né? Uma transferência para lá, para ir para o pronto atendimento de lá. Daí eu cheguei lá, eu não fiquei lá porque não tinha leito, porque ele tinha prometido um leito para mim ficar lá, né?
não tinha lugar mesmo. O médico me atendeu lá e falou assim, olha, Edson, como tu não tem fraturas expostas, né, interna a quebradura, tu vai ter que aguardar aí até os que estão né, que tem prioridades na frente, tem pessoas que chegam realmente quebradas, a prioridade é para eles. Aí tu é em segundo plano, né? Eu digo, meu Deus, imagina, eu estava na capital da cidade, né? Acidente de moto hoje tem um monte por dia, né? Eu digo, não vou sair nunca daqui, né? Digo, não, então eu vou embora para lá, vou esperar lá então, porque lá pelo menos eu estou num leito lá, né? Aqui nem leito tem. E voltei para Rondonópolis, né? Para esperar. Daí quando eu cheguei lá, eu pensei, digo, não sabe-se lá quando vai resolver isso aí, né? Daí eu fiz a alta pedida e vendi meu carro para fazer a cirurgia, né? E eu me lembro que nesse tempo, quando eu saí do hospital, eu falei com o apóstolo, né? E expliquei a minha situação e ele falou assim, não, irmão, o senhor vai trazer a cura aí, tu espera 3, 4 dias aí que o senhor vai dar a direção para ti aí. Espera nele, né? E aí, como eu não podia caminhar, né? A Adri saiu para fazer um orçamento da cirurgia, para ver quanto é que ia custar e tal, né? E um dos médicos falou assim, não, ele tem que fazer cirurgia logo, porque se ele não fizer agora, vai ficar com problema, vai... Vixe, né? Falou um monte de coisa que podia acontecer no joelho. E ela chegou, ela contou pra mim, né? E eu digo, não, então vamos fazer isso dessa vez, né? E aí eu comentei com o apóstolo, né? Falei assim, o médico falou isso e aquilo, né? Daí eu falei, então faz a cirurgia, né? E eu fiz a cirurgia. A cirurgia, assim, gente, era pra ocorrer num tempo de 2 a 3 horas, né? O médico fez em 20 minutos, né? Eu demorei mais tempo, assim, pra mim ser sedado ali com anestesia do que o tempo da cirurgia mesmo, né? E aí fiz a cirurgia, tudo correu normal. Aí no tempo assim que seria me voltar para caminhar, eu comecei a caminhar e sentia sempre uma dor no joelho, sempre inchado o joelho em cima, né? Aí passou 4 meses, eu fui lá e falei com ele, digo, tem coisa errada aí, porque eu tô sempre inchado o joelho, né? E eu não tenho força na perna. Daí disse, então vou fazer um raio-x. Daí fez o raio-x e mostrou que os parafusos estavam quebrados, né? Então o osso que estava coladinho assim, né? Antes de fazer a cirurgia, eu até creio assim, né, que se eu não tivesse feito a cirurgia, eu estaria são hoje, né? Mas pela rebelião da gente, assim, né, por não confiar no Senhor, eu fiz a cirurgia e ela deu problema, né? Ela quebrou e abriu, assim, o osso pro lado, né? E hoje eu tô assim ainda, né? Todo médico que olha assim, mas como é que tá caminhando, né? Eu não poderia nem caminhar. E eu digo que eu sou um milagre hoje, assim, né? Porque pelo fato de não estar curado aqui ainda, né? Não está colado, quer dizer, eu não sei, né? De repente hoje eu saio daqui curado em nome de Jesus, né? Creio nisso, né? Mas só pelo fato de eu estar caminhando e essa experiência que eu tive no hospital, assim, eu vi muitas pessoas numa situação assim que a mim não era nem 1% da vida que estava acontecendo com eles, né? Então eu só glorifiquei a Deus e digo amém, Senhor, né? Porque o Senhor diz que Ele é que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, né? Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam, o meu acidente cooperou, né? Até porque o Senhor avisou para mim não ir, né? E eu fui, né? Então fui rebelde à vontade de Deus, né? Mas como eu creio assim que sempre o Senhor faz do limão, Ele faz uma limonada, né? E isso serviu assim para um monte de coisa, assim, gente, né? Através desse acidente, assim, eu vi que eu não estava colocando a obra de novo em primeiro lugar, né? Eu estava envolvido com as minhas coisas de novo, né? E aí o Senhor, eu acho que deu um basta, dizendo, agora tu vai parar, tu vai refletir. Porque eu nem parava, não tinha tempo para parar, né? Era uma correria. Daí eu parei realmente, né? E comecei a ver tudo que estava acontecendo, fazer uma análise da vida do que estava acontecendo. E aí eu entendi esse amém, Senhor, né? Então, tu quer que realmente eu pare? Daí eu realmente parei. Daí fiquei aguardando no Senhor, né? Hoje eu me envolvo com um trabalho secular, mas é bem diferente, né? Assim, eu vou lá, trabalho, visito 2, 3 clientes, já volto para casa, fico orando, fico meditando, né? Tô dando mais tempo pro Senhor, que eu acho que hoje o Senhor está exigindo de nós, assim, que a gente venha dar realmente um tempo para Ele, né? Para que a gente possa crescer em vida e expressar, assim, o Cristo dentro de cada um de nós, né? Até tem uma ministração que saiu sobre o vaso de alabastro, né? E eu tomei aquilo assim como... E tenho orado para o Senhor fazer isso, né? Para que venha quebrar o vaso mesmo, né? Para que o bom aroma de Cristo venha ser exalado, assim, que possa, né, contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque lá em 1 Pedro o Senhor diz, né, que nós somos uma nação santa, somos um sacerdócio real, né, para expressar a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, né? Então o Senhor nos chamou para quê? Para expressar essa vontade, o desejo dele, né? E muitas vezes a gente inverte a situação, né? E coloca os nossos desejos em primeiro lugar, né? E eu creio que aí o Senhor aperta a gente mesmo, né? Ele faz um arranjo ali para a gente voltar assim para o centro da vontade dele, né?
E eu creio que esse negócio do meu joelho aconteceu foi para isso, né? Eu estava querendo me desviar realmente da vontade de Deus. E ele disse, não, peraí, vou fazer um trabalho mais sério com o meu filho lá para ele, né, se aprumar de novo e começar no caminho. Hoje eu estou aqui, meu irmão. Eu estou assim com o joelho, ele ainda está quebrado, né? Mas eu não sinto dor, né? Eu não tenho força, assim, por exemplo, subir uma escada eu não consigo, né? Eu subo uma perna e depois a outra perna, né? Assim, não tem como. É sempre uma e a outra puxa a outra, né? Mas eu tô caminhando, né? Glória a Deus, né? Tem gente que não pode caminhar, tem gente que tá na cadeira de roda, né? Eu tô aqui, eu pude vir aqui, imagina, né? Então eu só diminui o meu ritmo, assim, que eu acho que era pra não me envolver mais com as coisas naturais mesmo, né? Só para realmente tirar nossa subsistência de lá, né? E é isso, irmão, assim, né? Então estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Recebendo do Senhor uma exortação aí, né, para que a gente venha ser mais fiel ainda e que venha se comprometer mais com o Senhor, né? Porque eu creio assim que o Senhor fez tantas coisas pra gente, né? E a gente não sabe valorizar isso, a gente não sabe agradecer, né, a Deus por tudo que Ele já fez, embora muitas vezes a gente olhe, mas Deus não fez nada. Fez, né? Deus já te deu a salvação, isso é impagável, né? Não tem como a gente, né, querer que Deus dê mais alguma coisa para nós, né? E assim mesmo, pela misericórdia, Ele dá, né? Até eu compartilhava com o Celso aí embaixo hoje, né? O Celso me dizendo assim que a gente tem galardões, né? Que o Senhor escolhe determinada pessoa lá, então ela já recebeu a salvação e tem galardões que o Senhor quer dar para ela, né? E muitas vezes a gente não recebe isso, porque a gente acha que não vale a pena, né? A gente acha que as coisas naturais são mais importantes que a obra de Deus, né? E lá em Mateus 6,33, como a gente falou, né? O Senhor diz, né, que eu tenho que buscar o reino em primeiro lugar. E aí todas as coisas serão acrescentadas. E eu creio assim que hoje também 90% dos cristãos mesmo, né, do povo de Deus, daí ele inverte, né? Ele está buscando as outras coisas e tudo, né? E deixa assim o reino em segundo plano. E aí Deus não se agrada, né? Porque a gente tem que colocar ele em primeiro lugar, né, irmã? E é isso, irmã. Nós estamos assim trabalhando lá, né? Graças a Deus a obra está crescendo lá. Tem irmãos que estão crescendo em vida, estão expressando a vontade do Senhor já. Mas é lutado, né? É lutado. Amém? Em todos os lugares estamos em lutas, né? Para nos mantermos, né, na fidelidade no Senhor. E o Senhor tem batido, né, nesse ponto, né? De que nós não podemos nos envolver, né, com as estratégias, né, que o inimigo traz para que a gente saia da presença do Senhor, mas que nós venhamos realmente dedicar o nosso tempo, né, a nossa vida para o Senhor e ter a fé de que Ele vai cumprir a sua palavra, né, de que todas as coisas vão ser acrescentadas. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.